Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre essa decisão do ministro do STF, Teori Zavascki. Ao negar mais um pedido dos advogados de Lula para suspender um processo que corre contra ele em Curitiba, na vara do juiz Sérgio Moro, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, anotou em seu despacho algo que até os brasileiros de 5 anos de idade já perceberam. A insistência com que os advogados apresentam Lula como vítima de perseguição do juiz Sérgio Moro não passa de uma tentativa de embaraçar as investigações. A Polícia Federal já indiciou Lula por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os procuradores da Lava Jato preparam denúncias contra Lula. E tudo o que os advogados têm a dizer é que se trata de uma perseguição política. Se os advogados de Lula fossem médicos, eles estariam nesse momento tentando retocar as manchas que aparecem na radiografia ao invés de cuidar do paciente. Em resposta à decisão do ministro Teori Zavascki, os advogados reiteraram a tese da perseguição e disseram que é por isso que eles apresentaram uma reclamação na ONU no mês de julho. O problema é que desde então a perseguição só aumenta. Hoje, além do juiz Sérgio Moro, estão grudados nos calcanhares de vidro de Lula o delegado e os agentes da Polícia Federal e os procuradores da Operação Lava Jato. Diante de uma conspiração tão grande, Lula tem duas alternativas. Ou ele pede a convocação de uma Assembleia Geral da ONU, ou, o que parece mais simples, contrata advogados que comecem a cuidar urgentemente da sua defesa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a Operação Greenfield e os fundos de pensão. Foi às ruas hoje a operação que vasculha fraudes cometidas nos milionários fundos de pensão de bancos públicos e empresas estatais. Estão sob investigação os fundos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios. Suspeita-se que um conluio entre políticos, empresários e executivos desses fundos produziu desvios de 50 bilhões de reais. Essa investigação vem à luz no exato momento em que o governo de Michel Temer planeja entregar para o PP, Partido Progressista, a presidência do Fundo de Pensão da Caixa, o FUNCEF. Esse é um dos fundos que estão sob investigação da Polícia Federal. O Partido Progressista é campeão no ranking de políticos enrolados na Lava Jato. Temer já confiou a esse partido a presidência da Caixa Econômica Federal. Agora quer completar o serviço, entregando para a mesma legenda o cofre do fundo de pensão da Caixa. Errar, como se sabe, é humano, mas escolher o erro de forma tão cuidadosa e suspeita, só mesmo um governo de profissionais. Poucas vezes a política brasileira atravessou uma fase tão obscena. Boa noite. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a expectativa em relação à votação que vai definir o futuro de Eduardo Cunha. A novela de Eduardo Cunha já dura tanto tempo que vai acabar mudando de gênero. Era drama, está virando comédia. Numa coreografia iniciada na semana passada e que invadiu esse feriado de 7 de setembro, Eduardo Cunha brinca de esconde-esconde com a administração da Câmara. Ninguém consegue encontrar o deputado para notificá-lo sobre a realização, na segunda-feira, da sessão plenária em que os deputados votarão o pedido de cassação de Eduardo Cunha. O dia escolhido para deliberar sobre a cassação de Eduardo Cunha é péssimo. Nas segundas-feiras, a Câmara, o Congresso, costuma ser frequentado pelas moscas. Numa segunda-feira, em meio de campanha eleitoral, aí mesmo é que as moscas tomam conta. Eduardo Cunha e seus aliados, e ele ainda tem aliados, trabalham em duas frentes. Eles tentam esvaziar a sessão para impedir que ela se realize. Se não conseguirem, tentarão aprovar uma pena alternativa. Em vez de cassação, a suspensão do mandato de Eduardo Cunha. Alguns deputados ainda não se deram conta, mas a Operação Lava Jato acabou com aquela ideia de que o Brasil era um país que vivia eternamente à beira do abismo. Com personagens como Eduardo Cunha e assemelhados, o país caiu no abismo. Eduardo Cunha é a própria vivência do abismo. Nesse contexto, os deputados se reunirão na segunda-feira não para deliberar sobre o futuro de Eduardo Cunha. No limite, os deputados decidirão o que será da própria Câmara. Se cassarem Eduardo Cunha, os deputados darão uma chance a si mesmos.
Qualquer outro resultado, seja ele qual for, representará a desmoralização definitiva de um dos poderes da República. Boa noite.